Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. As imagens que você viu agora no início do programa é um trailer do filme Leste Oeste, produzido em Londrina, que é uma das atrações aí do Festival Internacional Lume de Cinema de Balneário Camboriú, que abre nesta quinta-feira e vai até o dia 8 de março, lá no Teatro Bruno Nitz. Eu vou conversar aqui no estúdio com o André Gevaerd, que é o organizador do festival aqui em Balneário Camboriú. Obrigado pela sua presença, André. Bom, a tua atuação é intensa no cinema e para valorizar também o cinema local, trazendo esses festivais aqui para Balneário Camboriú. Você havia falado, antes de começar o programa, que esse festival é um festival que começou lá no Maranhão e que esse ano Balneário Camboriú é a sede, né? Como é que é trazer o festival dessa importância aqui para Balneário Camboriú? Bom dia, boa tarde, né? Agora já é de tarde? Como é? Sim, exatamente. Boa tarde, então. Bom, para mim é uma alegria imensa, porque eu comecei um trabalho, né, com o Cinerama ABC, trazendo o Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, que agora está indo para a sua 7ª edição, né? Ainda vai acontecer esse ano, no final do ano. E no caminho, tendo esse trabalho sendo realizado, o Frederico, que é o realizador do Lume Festival, ele estava indo para a 4ª edição e esse ano, pela primeira vez, ele quis expandir o festival dele e fazer em outras cidades pelo Brasil, né? E entre mais de 15 cidades que confirmaram, né, até o momento, receber esses filmes que foram curados pelo pessoal do Lume, Balneário Camboriú eu consegui agilizar para que também pudesse ofertar para o público, né, para que as pessoas que estão aí em casa vendo possam ir aqui do lado, né, no Teatro Bruno Nitz, para assistir os filmes, né? Então, são filmes que são inéditos no circuito comercial, também não passaram em festival nenhum no Brasil ainda. Uhum. Todos eles tiveram participação em grandes festivais como Cannes, Berlim, Roterdã, enfim, uma infinidade de festivais que tem aí no mundo, e a gente consegue trazer e presentear o público com esses filmes, né, para que a gente possa ter cada vez mais acesso a filmes que são diferentes daqueles que estão no circuito comercial, que é Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, mas são filmes que têm um olhar de autor, né? Então ele está sendo um festival de autor, que ele vai começar agora pela primeira vez em todo o Brasil e Balneário Camboriú já entra nessa fase inicial. Uhum. E como é que é essa tentativa, né, que você havia falado também, de transformar Balneário Camboriú também num polo de turismo cultural, onde as pessoas possam passar as suas férias aqui, visitar a cidade, pessoas de outros estados da região também, né, e ter essa opção desse turismo cultural, desses festivais de cinema, por exemplo. Uma experiência bem legal que eu tive nas últimas 2 edições do Cinerama ABC foi de transformar o festival cada vez mais em um festival que não só traz filmes para o público local, né, para quem é de Balneário, Itapema, Itajaí, enfim, quem está residente aqui na região, mas notando que tinha essa coisa das pessoas já fazerem turismo em Balneário e talvez elas já estarem procurando outras coisas, né, que aconteçam aqui, foi a ideia de começar a vender pacote, né, no festival, de oferecer um serviço de hotel, indicar os hotéis, indicar qual é o caminho para o turista para que ele tenha em Balneário Camboriú uma experiência, não só ver toda a natureza, ir na praia, curtir, né, a galera que está por aí, mas também poder participar de um evento cultural de nível internacional, né? São filmes que a gente tem trazido que passam no mundo inteiro e que atraem o olhar da crítica, dos cinéfilos que estão por aí. Então a ideia foi unir, né, o pessoal do turismo e hotelaria e o festival como um evento cultural, mas que também movimente o turismo cultural, né? Eu acho que a gente não pode viver de um romantismo e entender que arte e cultura são apenas um objeto de gosto pessoal ou de paixão, né? A gente tem que entender também isso como negócio. Uhum. Então, usar toda a sociedade, né? Fazer com que todos participem é positivo. E unir a cultura ao turismo é essencial para isso, né? A gente já tem esse potencial tão grande e a gente pode
né, com a parte da cultura também auxiliar na expansão desse turismo, né, na expansão dessa vocação que a gente tem aqui na nossa região. Bom, hoje são quantos filmes que vão para esse festival? Esse festival, são 7 longas em competição, outros 2 longas fora de competição e 11 curtas-metragens. Então, são filmes aí para todos os gostos. Quem quiser, entra no site do festival, lumefestival.com. Está lá no Facebook também, Está no Facebook, a gente criou um evento no Facebook, dentro da página do Cinerama ABC, você encontra lá o evento do Festival Lume em Balneário Camboriú, e aí você pode acessar sinopses de todos os filmes, né? Assistir os trailers como o Leste Oeste, que acabou de passar aí, e escolher qual que é o filme que você mais se atrai, qual é a temática que mais chama a sua atenção, né? Ou às vezes um diretor que você se interessou em ver, uma estética que você viu pelas fotos, né? Então, todo esse conteúdo está ali para você poder escolher um filme que você com certeza não viria em outro lugar, só quando tem esse tipo de evento acontecendo na cidade. E são filmes de várias partes do mundo, né? A gente tem um trailerzinho também do Amo, que é isso? Que é da Macedônia, sim, né? Sim. Que conta a história de adolescentes marginalizados lá, rebeldes e tudo mais. A gente vai dar uma olhadinha no trailer desse filme e você pode... comentar assim, quais são os outros países que participam aí do festival? São mais de 15 filmes, né, que estão 15 nacionalidades, na verdade, né? Então, dessa maneira, a gente consegue ver um pouquinho da cultura também de outros países, né? Como vivem as pessoas na Macedônia, na Letônia, na França, né? E também no Brasil, né? O próprio filme Leste Oeste, que foi o primeiro trailer que passou, é de um diretor que ele é super premiado, ele teve já 3 ou 4 curtas-metragens, alguns deles já foram exibidos no Festival de Gramado, por exemplo, então são filmes que foram bem posicionados, bem vistos aí pela crítica, pelo público, e agora ele vem com o seu primeiro longa-metragem, que é o Leste Oeste, né? Então, se você pensar esse tipo de evento, de festival, é realmente criar uma janela para o mundo, né? É a gente ter a possibilidade de ver o que é a vida realmente, né? Não só aquele roteiro, né? Garoto conhece garota, se apaixonam, tem uma reviravolta e depois de muito sofrimento ou muita risada, no final eles ficam felizes para sempre. Aquela coisa, né? Previsível, né? A gente traz filmes que realmente eles saem do nosso espaço comum. Ao mesmo tempo que eles saem do nosso espaço comum, você nota que as pessoas, independente de onde elas moram, da etnia, da raça, da cor, você percebe que as pessoas elas têm algumas questões que são universais. Então o menino na Macedônia, ele também passa por uma série de frustrações e alegrias na vida dele que são muito semelhantes a um jovem aqui de Itajaí ou de Balneário Camboriú. Então, o legal de um festival de cinema é isso, né? Você poder olhar para o mundo e também, olhando para o mundo, olhar para si mesmo. E proporciona esse intercâmbio, né? Você, como você falou, passa a conhecer um pouco da realidade desses países, né? Esse filme é um filme bastante realista também, né? Então passa a conhecer a realidade desse filme. Sim, a Macedônia, assim, que não é assim, muita gente não vai para fazer turismo na Macedônia, para conhecer os curiosos, mas tem esse potencial, né, do cinema, né? Com certeza. A Macedônia é um lugarzinho ali do lado da Grécia, né? Já foi uma capital do mundo, né? Do mundo ocidental, pelo menos, mas já foi um país extremamente rico, avançado em tecnologia. E no decorrer da história ele foi perdendo um pouco sua importância, mas ele mantém essa raiz, né? Essa raiz histórica. E agora eles vêm há algum tempo já, aí eu vou falar um pouco de mercado internacional, tentando posicionar o país como um país que recebe filmagens de todo mundo. O que a gente vê aqui no festival é uma coisa extremamente bom, um filme da Macedônia, ainda mais um filme bom da Macedônia, que rodou em vários festivais no mundo, quer dizer que foi aclamado pela crítica, pelo público. E a gente traz um pouquinho do que é realmente a Macedônia, né? Então vamos conhecer o que é a Macedônia hoje, não só aquela da história,
né? Mas ver um pouquinho do que está acontecendo lá hoje através do cinema, né? E o cinema tem essa beleza, né? Que é se comunicar, né? A partir do momento que você tem uma forma de arte, uma expressão que tenta traduzir da realidade para uma forma artística e levar para as pessoas isso, ele faz isso de uma maneira industrial. Então são cópias, né? O custo para fazer isso rodar o mundo não é tão alto, por exemplo, como uma ópera, né? Uma ópera você tem vários outros custos que estão... De deslocamento. Deslocamento, o número de sessões que você consegue realizar são menores. Então o cinema tem essa grande vantagem, né? Que é poder trazer para um público maior, né, histórias extremamente singulares, né, que, por exemplo, essa que a gente falou do Amok da Macedônia. Tá certo, André. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar um pouco mais com o André Gevaerd a respeito do festival aí internacional Lume de Cinema, que está sendo realizado aqui em Balneário Camboriú. Começa nesta quinta-feira e vai até o dia 8 de março, com muitas atrações aí, muitos filmes, para você viajar bastante por países, pelas histórias. É um instante só. Olá, voltamos com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o convidado do Painel Univale é o André Gevaerd, que é o organizador do Festival Internacional Lume de Cinema de Balneário Camboriú, um festival internacional aí que começou no Maranhão e que Balneário Camboriú também cedia agora de quinta-feira até o dia 8 de março, com várias atrações, produções nacionais e também internacionais, como a gente acabou de ver no primeiro bloco, uma produção da Macedônia que vai participar do festival. André, a gente falou nas produções internacionais, né? E como é que estão as produções nacionais, e especialmente as produções catarinenses? Você está com um filme no festival de Miami. O festival que você já organiza, né, o Cinerama ABC, ele incentivou mais as produções também de Santa Catarina? Sim. Para entender um pouquinho essa história do Cinerama ABC, produzindo cinema aqui na região, tem que entender também um pouquinho do meu caminho até chegar aqui. Então eu comecei a fazer cinema faz uns 14 anos atrás. Na época não era impensável fazer isso aqui em Balneário Camboriú ou Itajaí também. E aos poucos eu fui trilhando um caminho e entrando no mercado e conquistando um espaço, até que eu tive um filme em Cannes, o Festival de Cannes, que é um dos maiores do mundo. E aí eu olhando aquele festival, falei, bom, esse é o caminho para eu começar um centro gravitacional de produção cinematográfica em Balneário Camboriú. Assim eu fiz, eu comecei o festival, foram 6 edições até agora. Durante esses 6 anos eu realizei oficinas, a grande maioria de forma gratuita, então foram oficineiros, né, que passaram, foram mais de 340 vagas que foram ofertadas, né? Com certeza mais da metade disso foi gratuito também. Durante todo o ano do festival eu fiz sessão gratuita para as crianças da rede pública de ensino, algumas delas assim, primeira vez que elas entraram numa sala de cinema, e sempre desmistificando que, né, nos dias de hoje ou até um pouco tempo atrás já se tornou possível você fazer cinema, produzir audiovisual aqui, bem onde a gente está, né? Quem faz cinema não tem endereço, então basta você estar ali com uma ideia, uma câmera e partir para cima, né? Tem que ter coragem, claro que isso exige investimento, é uma carreira que não é fácil de lidar, você precisa, enfim, juntar uma série de fatores para poder realizar uma boa produção que seja... Bater na porta mesmo, né? Bater na porta. Os apoiadores também, né? Tomar muito não, aprender que não é fácil, né? E tentar achar esse caminho, né? E eu tenho tentado guiar alguns realizadores locais, né? Com o festival, mas também com a minha produtora, né? Então, com a minha produtora eu já realizei aqui na região 6 curtas-metragens, agora a gente está indo para o segundo longa-metragem. O primeiro foi o Oração do Amor Selvagem, que foi todo filmado ali na Serra Catarinense, não, em Antônio Carlos, né? Que é um pouquinho antes da Serra, subindo ali o Iguaçu. Teve o Chico Dias no elenco principal, a Sandra Corvelloni, que ganhou a melhor atriz no Festival de Cannes.
Então foi um longa-metragem que lançou em mais de 20 cidades no Brasil inteiro. Hoje em dia está passando no Canal Brasil, né, na TV a cabo. E agora, mais recentemente, a gente produziu o filme no Festival de Miami, que foi selecionado agora, que chama La Muerte de Marga Mayer, né? E esse filme também, ele só aconteceu porque a gente conseguiu realizar um encontro de coprodução no Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, e os produtores argentinos viram a cidade, conheceram Balneário Camboriú e consideraram daí Balneário Camboriú como o local ideal para a filmagem deles. Então, eles vieram a passar aqui 1 semana e meia, fazendo a parte do Brasil. Um dos atores principais, Ivo Miller, que é um ator catarinense, né, que já teve em filmes como Tabu, que passou no Festival de Berlim, ganhou o Urso de Prata, né, no Festival de Berlim. Então ele tem um elenco brasileiro, virou uma coprodução Brasil-Argentina, né? E é algo que eu estou tentando cada vez mais intensificar e produzir mais filmes aqui, né, juntando os talentos. A gente tem muita gente boa que sai daqui, seja formado nas universidades, como a Univale, né? Tem outras faculdades mais no centro, outras para o sul, oeste, enfim, tem bastante opção, né, para formação profissional. Só que a grande parte do elenco, dos talentos que a gente produz aqui em Santa Catarina, infelizmente eles vão para fora, né? É feliz e infeliz, porque por um lado você quer o sucesso das pessoas, você quer que elas vão, que elas conquistem, que elas tenham uma carreira produtiva, né, de sucesso. Por outro, você fica meio assim, porque afinal as nossas histórias, quando que elas vão ser contadas? Se o nosso talento ele migra. Exato. Né? Ele vai para outros centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, uma das iniciativas, até a minha volta a Balneário Camboriú, é porque eu queria contar as nossas histórias, né? Levar um pouquinho do que a gente tem aqui também para as telas do Brasil e do mundo, né? E isso também é, além de levar a nossa cultura, é trazer, por exemplo, interesse da população mundial de vir conhecer também Balneário Camboriú. Para você ter ideia, tem uma produção que foi realizada em Morro de São Paulo, por exemplo, que fez uma produção israelita, fez um grande sucesso em Israel. Hoje em dia, grande parte dos hotéis e restaurantes tem que ter o cardápio em hebraico, porque a visitação das pessoas lá daquela região onde o filme foi um grande sucesso ficou tamanha que os proprietários, né, o turismo, a hotelaria, ela teve que se adaptar a esse visitante que antes não vinha. E eles passaram a vir só por causa de um filme. Pode-se criar um outro produto para Balneário Camboriú, como você já falou, que é o turismo cultural, né? Turismo cultural. Aí, nesse caso, é basicamente... Como locação, né? Usando as locações de Balneário Camboriú para filmagem, você cria o turismo cinematográfico. Então, a pessoa ela vai se interessar em ir até o local para conhecer o local onde foi rodado aquele filme, porque ele achou bonito, se identificou com a história e ele quer sentir um pouco mais daquela emoção que ele teve na tela grande. A gente tem mais umas cenas de um outro curta, né? É de um curta, na realidade, que vai ser exibido no festival, que aquela Rua Tão Triunfo, né? Que conta a história lá do Walter Portela, que é um ator que trabalhou aí nas imediações aí do Largo da Arouche, chamada Boca do Lixo, né? Então tem esse curta aí também que é uma oportunidade das pessoas verem curta-metragens também, que são tão bacanas, né? Os curta-metragens, né, André? É importante frisar. Especialmente a biografia também, né? Sim, importante frisar, assim, que esses curtas, né, eles são parte da formação do cineasta e também da formação do público, né? Um local de experimentação que o cineasta pode ter, né? E aí ele vai ter um caminho para ele fazer um primeiro longa-metragem, para depois lançar. E a Rua do Triunfo, né? Uma rua que ficou mítica pelas produções, né? Da Boca do Lixo também, as chanchadas, pornochanchadas, né? E também é importante frisar, assim, como eu estava falando de talentos que vão para fora, né? Isso na década de 60 já. A gente teve o Rogério Sganzerla, que é um cineasta brasileiro catarinense de Joaçaba. E o Rogério Sganzerla foi o cineasta de maior sucesso
do cinema da boca do lixo, né? Ele fez filmes como O Bandido da Luz Vermelha, Mulher de Todos, enfim, uma série de filmes que fizeram um grande sucesso, tanto com a crítica quanto com o público, lá pela década de 60, 70, né? Ele foi um cineasta muito importante, ficou muito tempo produzindo filmes. A mulher, ele faleceu, né? Mas pouca gente sabe que o maior cineasta da boca do lixo, na minha opinião, era um cineasta catarinense, né? A gente tem muitos talentos aqui, né? Por exemplo, tem a Andréa Busato, aí, que é Itajaí, né? Sim, Na verdade, que ganhou lá a melhor atriz no Festival de Gramado, acho que 2014, se eu não me engano, né? E participou do Novembrada, que é uma produção catarinense também. Então, tem vários talentos aí que podem ser mais aproveitados na produção catarinense também, né, André? Exatamente. E um caminho muito claro, né, para a gente começar a ter um caldo mais grosso e identificar os talentos onde eles estão, é realmente o caminho do curta-metragem. O novo realizador, o novo cineasta, é difícil ele sair e fazer um longa-metragem já de cara, né? O espaço legal para ele é fazer um curta-metragem. E quem quiser procurar esse caminho do curta-metragem como um cartão de visita, né? No Lume Festival ele também tem a chance, antes de cada longa-metragem, então todos os dias vão ter sessões às 19 e às 21 horas, e antes dos longas-metragens vão passar curtas-metragens. Algumas sessões são 2 curtas, algumas é um curta só, depende da duração de cada filme, né? Então ele vai poder realmente estudar um pouco o que os curtas que eles têm conquistado espaço nos festivais, eles têm como ingredientes, né? Quais são as características desses filmes autorais que estão sendo buscadas pelos festivais hoje em dia? Tá certo, então vai ser lá no Teatro Bruno Nitz, de quinta até o dia 8, o ingresso custa entre 5 e 10 reais, é isso? É R$20 inteiro e R$10 a meia entrada por sessão. Aí, como eu falei, cada sessão dá direito a assistir um curta ou 2 curtas e um longa-metragem. Tá certo, André, sucesso aí no festival, bom aí a sua iniciativa de transformar isso aqui também num polo cinematográfico. Obrigado aí, como você falou lá na coprodução argentina, a gente vai encerrar aí com uma produção argentina, né? Caminho a La Paz. O cinema argentino é muito sensível também, né? A gente assim, histórias mínimas, assim, é uma história construída, esse Caminho a La Paz também é uma história bem interessante que mostra aí a viagem a La Paz na Bolívia, né? Desde Buenos Aires, né, André? Sim, sim. O cinema argentino, hoje em dia, no mercado internacional, né, do cinema autoral, ele tem uma grande abrangência, né? Ele tem público em vários países, realmente ele tem conquistado um espaço maior do que o cinema brasileiro atualmente. Até por isso eu tenho coproduzido filmes com a Argentina para poder ver se a gente encontra um caminho em comum. E aqui na nossa região, né, até o Macri agora acabou de decretar que Santa Catarina seria um território argentino, então por que não a gente estreitar os laços culturais e tentar aí conquistar o mundo? Tá certo, André. Obrigado aí, sucesso lá no festival. Fica aí o convite do André para você curtir também a partir desta quinta-feira até o dia 8, lá no Teatro Bruno Nitz. A gente encerra por aqui, voltamos amanhã. Fica aí com um pouquinho de Caminho a La Paz, que é uma produção argentina que vai estar sendo exibida aí no festival em Balneário Camboriú. Creo que conseguí trabajo. ¿Vas a trabajar de remisero? Te he llamado porque necesito hacer un viaje largo. Por motivos particulares tengo que ir a ver un hermano mío mayor. ¿Dónde vive su hermano? En Ciudad de La Paz, Bolivia. Tenemos que parar. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces reza por día? 5. ¿Es árabe usted? No. Mendocino. La concha de la lora. Tenemos que llevarlo a un veterinario. ¿Es mi auto? No, no. Me llena de olor a ajo el auto, señor. ¿Ves? No. Paso, gracias. Irma, mucho gusto. Nos queda de paso, Sebas. ¡Basta! ¡Tengo las bolas llenas! ¿Cuánta gente más piensa meter? Yo me pego la vuelta, basta, se acabó. ¿Se quedó mucho tiempo en La Paz? Un día. ¿Un día que vuelve conmigo? Nos vamos con Nassim para Meca, ¿Pero qué? ¿Dónde queda Meca? en Arabia Saudita.
¿Qué van a hacer ahí? Es el Hajj, que es la peregrinación que hacemos los musulmanes a la Meca. ¡La puta madre! Yo no sabía que esto iba a ser así. Ese auto es lo único que es solamente mío. Mi papá lo cuidaba como un hijo. Yo necesito hacer este viaje.